Oi, boa noite. Meu nome é Maiara. Estou gravando uma aula que é para o primeiro ano do ensino médio, né? É um plano de aula para uma aula de 50 minutos e é da disciplina de língua portuguesa. Nesse tópico dessa aula, nós veremos os verbos transitivos e intransitivos. Temos alguns objetivos de aprendizagem dessa aula, que seria identificar os verbos transitivos e intransitivos em diferentes contextos, compreender a relação entre o verbo e complementos verbais, aplicar o conhecimento sobre regência verbal na produção de frases e textos, interpretar enunciados com base na transitividade verbal. Então, nós temos aí de conteúdo: conceito de verbo, tipos de predicado, verbos transitivos diretos e indiretos, e diretos e indiretos, verbos intransitivos, identificação de complementos verbais, que seria objeto direto e indireto, diferença entre o verbo transitivo e intransitivo, e exemplos em frases cotidianas e textos. Então, o nosso método, né, que seriam aí os nossos recursos e forma de avaliação, seriam 10 minutos para uma abertura, né, apresentação do tema com exemplos do cotidiano. Então, por exemplo, Maria comeu, Pedro dormiu, né? Quais são os complementos desses verbos? Explicação teórica com uso de quadro ou slides, né? Então, pode ser para fazer a definição e classificação desses verbos. Atividades práticas em duplas, né? Então, a ideia é que os alunos consigam identificar esses verbos, né? E fazer aí em conjunto com o professor. Uma correção coletiva também seria feita, né? Com base em debates, né? E com as suas devidas justificativas. E o encerramento, né, com um quiz ou um jogo online para revisão. Então, de recursos, nós vamos precisar de um quadro branco, pincel, slides ou PowerPoint, cópias da atividade impressa ou compartilhada digitalmente, acesso à internet, celulares, tablets, né? Em algumas escolas, como escolas do estado, é possível ter acesso a esse material. Na forma de avaliação, a gente vai ter participação dos alunos, né, em atividades orais e escritas, correção das respostas na atividade prática e o desempenho no quiz final formativa, que seria uma parte diagnóstica. Bom, como referência eu utilizei para a produção desse plano de aula Segala, né, com novíssima gramática da língua portuguesa, o Bechara, com moderna gramática portuguesa, e o site da Norma Culta. E também a BNCC, né, que seria a Base Nacional Comum Curricular na área de linguagens. Agora eu vou mostrar para vocês um slide com o que seria, como trabalharíamos, né, o conteúdo dessa aula. Então, como que a gente poderia trabalhar em uma sala de aula mesmo, né, para além desse plano de aula, como que você poderia explicar esses verbos, né, transitivos e intransitivos. Bom, eu vou seguir apresentando um slide, né, que eu preparei, tentar mostrar aqui, porém eu não consigo ler e mostrar o slide ao mesmo tempo, então eu vou deixar a câmera virada para mim. Então, nós temos aí a transitividade verbal, né? Ana caiu no parque ontem de manhã. Kaique ficou surpreso pela notícia. Tanto caiu como ficou seriam os verbos. Então, os verbos significativos de ação ou nocionais. Eles indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental, apresentam transitividade ou não. O que seria a transitividade verbal?
A transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos que exigem complemento chamamos de transitivos e aos que não exigem complemento chamamos de intransitivos, né? Os complementos seriam aí preposições, enfim, para trazer o objeto, né? Que pode ser tanto direto quanto indireto. Então, perceba, Clara morreu, Antônia nasceu, Jandira chora. Esses seriam, né, verbos intransitivos. Por quê? O verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento, né? Você entende o que ele significa só por ele mesmo. Então, por exemplo, quando fala... quem que morreu mesmo? A Clara morreu. Você não precisa de mais alguma coisa para entender que a Clara, ela morreu, ou que a Antônia nasceu. O ato de nascer, ele já dá essa completude, né? Essa ação completa. Então, são verbos intransitivos os que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observe essas frases retiradas de manchetes de jornais. Rei Hussein da Jordânia morre aos 63. 24.000 casam-se ao mesmo tempo, nascem trigêmeos na virada do ano. Perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para completar seu sentido, pois quem morre, morre, quem casa, casa-se, quem nasce, nasce. Bom, quando você tem... Eu vou virar aqui só para mostrar um exemplo. Rei Hussein da Jordânia morre, 24.000 se casam, trigêmeos nascem. Rei Hussein da Jordânia morre aos 63, 24.000 casam-se ao mesmo tempo, nascem trigêmeos na virada do ano. Então, podem ser completados, né, aí por advérbios. O que seria advérbio? Uma palavra que ela vem junto ao verbo para dar sentido a ele. Então, cheguei cedo, moro em Poços de Caldas, e raramente por predicativos, né? Cheguei atrasado e entrei em casa aborrecido. Então, olha só. José pediu, Clara gosta, Antônio leu. E ele pediu o cartão, Clara gosta de balas, Antônio leu a revista. Né? Então, que seriam aí verbos transitivos. O que é um verbo transitivo? Ele precisa de um complemento para você entender o significado dele. Então, por exemplo, são verbos que necessitam de complementação, pois tem sentido incompleto. O Flamengo venceu, o Vasco, o cliente reclama da promoção da BCP, medida em estudo promete alívio para os estados. Perceba que os 3 verbos utilizados nos exemplos necessitam de complementação, pois quem vence, vence alguém, quem reclama, reclama de algo, e quem promete, promete algo a alguém. Então, nós temos aí, o Flamengo venceu, cliente reclama, medida de estudo promete. Então, venceu quem? O Flamengo venceu o Vasco. Cliente reclama de promoção de BCP, medida de estudo promete o quê? Alívio para os estados. Né? Então, percebam que você precisa de um complemento. Então, nós temos aí verbos transitivos diretos. As perguntas para se identificar se o verbo é transitivo direto são o que e quem. Laura comprou o livro. Comprou o quê? Né? Então, a Laura, ela comprou. Comprou o quê? Ana amou. Amou quem? Né? Então, Ana amou Antônio. E os pronomes oblíquos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, só podem ser classificados como objetos diretos. Né? Então, exemplo. Tiago cobrá-la-á. Clarice e Laura amam-no. O verbo transitivo indireto exige complemento com preposição obrigatória. Complemento é denominado objeto indireto. Eleitor não obedece à convocação
do TRE. População ainda acredita nos políticos. Então, nós temos o verbo transitivo indireto, ele precisa ter a preposição obrigatória, né? E o verbo transitivo direto e indireto, eles possuem dois complementos, objeto direto e objeto indireto. O governador perdoa a deputado traição do passado e o empresário doa rendimentos do mês à Unicef. O pronome oblíquo lhe sempre será classificado como objeto indireto. Falaram-lhe o mistério. E mais uma observação. Os pronomes oblíquos têm se, me, nos, de, nós, vós, de vós. Podem ser objetos diretos ou indiretos. Desejo-te bem, objeto indireto, a ti. Carlos, deseja-te, objeto direto, tu. E nós temos aí também os tipos de predicados. Predicado verbal, aquele que tem como núcleo a palavra mais importante, um verbo significativo. Exemplo, o ministro anuncia reajuste de impostos. O núcleo, anuncia, o verbo significativo. Lembre-se, o verbo significativo pode ser transitivo direto, ou transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto, ou intransitivo. Por exemplo, o técnico comprou várias bolas. Verbo transitivo direto. O técnico gosta de bolas novas. Verbo transitivo indireto. O técnico prefere melhores condições de trabalho e aumento de salário. Verbo transitivo direto e indireto. O técnico viajou. Verbo indireto. Intransitivo, desculpa. Os verbos intransitivos. Sozinhos podem construir um predicado, pois possuem sentido completo, não necessitando de complemento. Então, o aluno saiu. Verbo intransitivo. O cão fugiu. Verbo intransitivo. Nós temos aí verbos transitivos. São incapazes, de sozinhos construir o predicado, pois têm sentido incompleto, e exigem complemento. Subdividem-se em transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Lembrando que nós temos sujeito e predicado, e esse sujeito, enfim, ele pode ser oculto, indeterminado, porém, para a gente conseguir avançar, com os verbos transitivos e indiretos, a gente precisa saber essa parte, da separação da frase, que geralmente é entre o sujeito e o predicado, que seria o restante da frase, Então, dentro da análise sintática, como que a gente analisaria aí essa frase? Transitivos diretos. Quando exigem complemento sem preposição obrigatória, então esse complemento é denominado de objeto direto. Sujeitos, os alunos. Verbo transitivo direto, receberam, objeto direto, que o prêmio, Então, quem recebe algo, Então, por isso a gente precisa de um objeto direto para dar sentido à frase. Transitivos indiretos. Quando exigem complemento com preposição obrigatória. Esse complemento é denominado objeto indireto. Então, nós temos aí, os alunos gostaram do prêmio. Sujeito, os alunos, verbo transitivo indireto, gostaram. O objeto direto do prêmio. E temos também transitivo direto e indireto, quando apresentam dois complementos, um sem preposição obrigatória e o outro com preposição obrigatória. Sujeito, o professor, verbo transitivo direto e indireto, entregou, E porque quem entrega algo e entrega a alguém, Então, eu preciso desses dois complementos no meu verbo. Então, entregou o quê? O prêmio. Para quem? Aos alunos. Assim, o verbo, elemento essencial do predicado verbal, classifica-se de acordo com a predicação verbal em verbo intransitivo, não exige objeto. Verbo transitivo. Então, nós temos aí três tipos de complemento. O direto, que exige objeto, direto sem preposição. Indireto, exige objeto indireto com preposição. E direto e indireto, exige objeto direto e um objeto indireto. Certo? Espero que tenha sido satisfatória a explicação. E
Também nós temos alguns exercícios. Bom, nós temos um exercício, então, seria 1. Classifique os verbos quanto à transitividade. Primeiro, eu escutei algo. Verbo, escutei. Verbo transitivo direto, porque precisa de um complemento sem preposição. B. Pais lamentam o descaso com a educação. Lamentam seria o verbo. Verbo transitivo direto, porque precisa de um complemento sem preposição. Com a educação, é um complemento nominal, porque está completando o sentido de um nome, o substantivo descaso. C. Preciso de carona. Preciso, verbo transitivo indireto, porque precisa de um complemento acompanhado obrigatoriamente por preposição. D. Agradeço a todos a presença. Agradeço seria um verbo transitivo direto e indireto, porque precisa de 2 complementos, um com preposição, objeto indireto, a todos, e outro sem preposição, objeto direto, a presença, neste caso é artigo e não uma preposição. Ao filho, o pai chamou. Chamou seria um verbo transitivo direto, o complemento ao filho é objeto direto preposicionado, o que significa que, apesar de o objeto direto não exigir a presença de preposição, nesse caso, a sua utilização evita a ambiguidade. Repare na oração, o filho, o pai chamou, não deixa claro quem chama quem, mas em ao filho o pai chamou, está claro que o pai chamou o filho. Bom, nós temos aí mais uma questão, que seria: quando repeti isto pela 3ª vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que os homens não são padres. Machado de Assis. Né? Então, na frase acima, os verbos destacados são. Então, ele dá uma série de alternativas, né? A alternativa correta seria a alternativa A, transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo, né? Então, repetir. Complemento do verbo não exigiu preposição, mas sim um objeto direto. Pensei, o complemento do verbo exigiu preposição em que o sujeito pensou no seminário. E passou não necessita de complemento, logo é intransitivo. Questão 3. Bom, assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Comprei um terreno e construí a casa. Os guerreiros dormem agora. O cego não vê. João parece zangado. A alternativa correta seria a alternativa A. Comprei um terreno e construí a casa. Então, quem compra, né, compra algo. Uma vez que o complemento do verbo não exigiu preposição, estamos diante de um objeto direto. Os verbos restantes são classificados da seguinte forma. Os guerreiros dormem agora, verbo intransitivo. O cego não vê, verbo intransitivo. E João parece zangado, verbo de ligação. Questão 4. Indique a alternativa em que o verbo é transitivo indireto. A. Cumprir com as expectativas. B. Concordo com ele. Amar a Deus. Agradeceu a ajuda ao colega, morreu de fome. Então, a alternativa correta seria a alternativa B, concordo com ele. Concorda é um verbo transitivo indireto. Concorda com quem? Porque precisa de um complemento com preposição com ele, que é objeto indireto. Quanto às alternativas restantes. Cumprir com as expectativas. Cumprir é um verbo transitivo direto, né? Então, cumprir o quê? Porque precisa de um complemento sem preposição, as expectativas, que é objeto direto. Nesse caso, a preposição com foi usada apenas para dar ênfase à oração, mas ela não é essencial para completar o sentido do verbo. Assim, estamos diante de um objeto direto
preposicionado. Amar a Deus. Amar é um verbo transitivo direto. Amar a quem? Porque precisa de um complemento sem preposição, Deus, que é o objeto direto. Nesse caso, a preposição a foi usada apenas para dar ênfase à oração, mas ela não é essencial para completar o sentido do verbo. Assim, estamos diante de um objeto direto preposicionado. D. Agradeceu a ajuda ao colega. Agradecer é um verbo transitivo direto e indireto. Agradecer o que a quem? Porque precisa de um complemento sem preposição. A ajuda, que é o objeto direto, e de um complemento com preposição, ao colega, que é o objeto indireto. E morreu de fome. Morreu é um verbo intransitivo porque não precisa de complemento para exprimir sentido completo. De fome é adjunta adverbial de causa, ou seja, é um termo acessório da oração. Foi isso então, muito obrigada e até a próxima.